Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Mais um programa Reflexão Bíblica no ar, onde trazemos uma palavra da parte do Senhor para a sua meditação. Aonde quer que você esteja, convido você para entregar ao Senhor agora alguns minutos da sua atenção, para que assim Deus venha a falar a tua alma, ao teu espírito e trazer edificação ao teu coração. O texto desta programação de hoje, amados irmãos, se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Abra a sua Bíblia e acompanhe por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia, a palavra do Senhor, pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, fora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Versículo 5 diz assim: Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Queridos irmãos, queridos telespectadores, aquele que está nos assistindo, esta passagem bíblica, talvez você não seja familiarizado com as Escrituras, ou talvez sim, mas apenas como questão de lembrança, Esdras foi um escriba. Ele vivenciou a época em que o cativeiro de Israel ele foi concluído. Já era uma profecia antiga, quando dizia através da boca de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Os 70 anos, eles estavam prestes a se cumprir. Ainda não haviam se cumprido totalmente, mas a Babilônia, ela caiu, ela foi vencida, ela foi alcançada, ela, numa batalha, ela perdeu para os medos e persas. Esta profecia também está registrada no livro de Daniel, onde através de um sonho, Deus mostrou ao próprio Nabucodonosor, imperador de Babilônia, que após ele viria um reino, era o peito de prata daquela estátua, cujos 2 braços também eram de prata, ou seja, eram 2 reinos que iriam guerrear contra a Babilônia e iriam subjugá-la. A Bíblia fala, amados irmãos, que quando Ciro e Dário, eles ambos eram reis da Pérsia e rei dos Medos, eles invadiram Babilônia. A palavra de Deus mostra que quando eles conquistaram o Império Babilônico, veio então a se cumprir as Escrituras e Daniel era o intercessor para que esta mensagem, essa profecia dita por Jeremias, ela viesse a se cumprir. Pois bem, as profecias estão se cumprindo, o povo de Deus está voltando, o povo de Deus está sendo liberto, e chegamos aqui onde Esdras, como na função de escriba, Zorobabel, na função de governador de Judá, e outros personagens que futuramente as Escrituras vão apresentar, como Neemias, por exemplo, que também foi um grande influenciador na reconstrução dos muros e do templo. E a palavra de Deus vai mostrar também que uma 4ª pessoa muito influente aqui nessa reconquista, chamada de Josué,
ele exerceu a função de sumo sacerdote. Então temos Esdras como escriba, temos o destaque de Zorobabel como governador, temos o destaque aqui de Josué como sumo sacerdote e temos Neemias como um influente líder na reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém, ela dá-se início em 3 etapas. A primeira etapa foi a reconstrução do santuário do Senhor. Ela iniciou-se através do altar do sacrifício. A Bíblia fala que quando Zorobabel, governador de Israel, volta juntamente com Esdras, eles procuram as bases onde antigamente funcionava o altar e a partir daquelas bases que foram todas destruídas, eles reconstroem um novo altar e inicia-se ali o processo de restauração pelo serviço na casa do Senhor. Logo após a reconstrução do altar, eles começam a levantar as paredes do santuário, as paredes do templo. E futuramente, após o templo ser concluído, os muros da cidade vieram então a serem todos edificados. Mas o que eu quero chamar a atenção, amados, além desse fundo histórico, é a expressão que nós lemos no início do livro de Esdras. A palavra de Deus fala que o próprio Ciro, o rei da Pérsia, ele fala num tom de como quem está servindo a Deus. Reparem só nas palavras deste homem, como se assemelham às palavras de alguém que teme a Deus, que serve a Deus e que ama a Deus. Ele diz: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. A primeira palavra de Ciro, rei da Pérsia, é devotando a Deus as suas conquistas. Ele não atribui as suas conquistas ao poder do seu governo, ao poder do seu exército, nem tampouco ao seu aliado Dário, o rei dos Medos. Ele atribui as conquistas unicamente ao Senhor Jeová. Reparem só, as palavras deste homem é atribuindo a Deus as conquistas que ele tem feito recentemente à Babilônia. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção a você nesta mensagem é que, além dele atribuir as conquistas dos reinos da terra unicamente a Deus, ele diz que o Deus que ele está servindo, o Deus dos céus, na sua linguagem, atribuiu a ele uma missão. E que missão é essa? Ele descreve no versículo 2 que é a missão de reconstruir o seu templo, uma casa de adoração em Jerusalém de Judá. Amados irmãos, isso é de nos chamar a atenção porque nunca, em momento algum, apareceu um homem que tivesse uma linguagem tão clara, que não divide a glória de Deus com outros deuses, que atribui unicamente a Deus as conquistas que ele alcança. E diz a palavra de Deus no versículo 3 que ele chega a convocar todos os habitantes de Jerusalém que estão dentro do cativeiro para voltar e a reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Isso já nos chama muito a atenção, amados, mas, por fim, uma terceira fala do rei Ciro nos impressiona quando ele diz que todo o material, tudo o que for necessário, ouro, prata, bens, gado, ele propriamente daria, ou seja, bancaria toda a reforma e construção do templo que estava em Jerusalém. Vale lembrar, amados irmãos, que esse templo que foi destruído há cerca de 70 anos atrás, baseado aqui na versão, era o templo que Salomão havia construído, um templo de muito luxo, um templo de muitas riquezas e que Ciro se vê agora na missão de reconstruir este santuário. Quando você sabe disso, talvez surja a pergunta na sua mente, como surgiu na minha: onde foi que esse homem se encontrou com Deus? Quando foi que Deus falou com este homem? Será que existe algum relato bíblico pelo qual este homem veio a ter um encontro com Deus, assim como Paulo no caminho de Damasco, assim como tantos outros se encontraram e tiveram um ponto de referência na sua vida espiritual?
seria uma boa pergunta a se fazer. E por incrível que pareça, amados irmãos, a palavra de Deus neste texto não está revelando, mas em outro texto da palavra está revelando em detalhes como foi que Deus se encontrou com este homem. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Isaías, capítulo 45. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo e, se não, dobre agora a sua atenção para escutar o que está escrito aqui no texto. Capítulo 45 de Isaías diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações entre a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha a promessa de Deus. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isso é Deus falando com Ciro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Amados irmãos, o mais interessante desta passagem é que quem escreveu isso aqui foi Isaías. Quem profetizou isso aqui foi o profeta Isaías. Isaías já tinha morrido há muitos anos antes disto aqui ser lido para Ciro. Cerca de 200 anos atrás, no ano de 738 a.C., foi o ano em que Ciro nasceu. Preste atenção, 738 a.C. foi o ano em que Ciro nasceu. Esta mensagem, ela foi descrita, amados irmãos, cerca de 200 anos antes das conquistas do Império dos Medos e Persas invadirem a Babilônia. Ou seja, estas conquistas do rei Ciro se deram no ano 538 a.C. A profecia, ela foi escrita no ano 738. Ele vem então a conquistar no ano 538. Queridos, isso é muito forte, isso é extraordinário. Você já imaginou alguém escrever algo sobre você 200 anos atrás de você nascer? Alguém escrever algo ao seu respeito, inclusive citando detalhes de quem você é, quem você vai ser e o que você vai conquistar, sem nunca ter lhe visto, nem ao menos ter conhecido a sua própria genitora. 200 anos antes, amados, nem a própria mãe do rei Ciro havia nascido. E Isaías abre a sua boca para profetizar para o tempo. Imagine comigo Deus mandando o profeta falar a respeito de alguém que ele não conhecia. Profeta, escreve esta mensagem, profetiza isso. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Falando para quem, Senhor? Quem é o portador dessa mensagem? És tu, profeta. E quem é o receptor? É um homem chamado Ciro. E quem é este Ciro, Senhor? Ele não nasceu ainda, profeta. Então somente escreve, porque isso há de se cumprir. Queridos irmãos, isso é tão extraordinário de se comentar. Agora você imagina a grandeza do que foi os homens de Deus estarem lendo isso diante do próprio rei Ciro. Quando Ciro chama os representantes de Jerusalém
e numa das primeiras audiências com o novo imperador babilônico que venceu as batalhas, eu não sei se quem levou o rolo do profeta Isaías foi o próprio Esdras, porque ele era escriba. Eu não sei que quem entrou na sala foi o próprio Zorobabel, que era governador de Judá. Eu não sei se ambos entraram juntos com uma comitiva de estudiosos das Escrituras. Agora, eu quero que você imagine como foi que ficou o semblante de Ciro ao escutar isso aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. Ele deve ter ficado extasiado, irmãos, e deve, no mínimo, ter questionado quem escreveu isso. Foi o profeta Isaías, meu Senhor. Quando foi que isso foi escrito? Há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás. E através de, é claro, comprovações daquela época, se mostrou claramente que o rolo tinha aquela data com toda a convicção. Amados irmãos, este aqui foi o principal encontro de Deus com aquele homem, através de uma escritura antiga, onde nem mesmo a sua mãe havia nascido. E diz a palavra do Senhor: ainda que tu não me conheças, Deus dizia nas Escrituras, eu te chamo pelo teu nome. E ainda, amados irmãos, no versículo 5 diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus, o Senhor falava para Ciro. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Glória a Deus por isso. No versículo 6 diz assim: para que tu saibas até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Queridos, naquelas épocas muitos deuses eram adorados. Ciro deveria ter uma centena de deuses no seu panteão, nos seus templos. Mas quando ele ouve esta escritura, Deus dizendo que deu a ele todos os reinos da terra, ele se converte a esta mensagem, ele é convencido daquilo que ouve e ele fala lá no livro de Esdras, no capítulo 1, com as suas próprias palavras: foi o Deus dos céus que me deu todos os reinos da terra. Eu louvo a Deus por isso, amados irmãos, porque Deus não muda, Deus não falha, e com esta mensagem Ele está comprovando a você que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, é Ele que cria situações, é Ele que não mede tempo, nem estação, nem situação contrária para alcançar você. Esta mensagem a qual eu estou trazendo ao teu coração fala a respeito de um homem que não conhecia Deus e o conheceu através de uma profecia profetizada há muitos anos antes dele nascer. O que eu estou dizendo a você é que Deus, Ele controla a tua vida. A palavra de Deus diz que Ele te escolhe e te conhece antes mesmo de tu seres gerado no ventre da tua mãe. O Senhor, Ele te forma. O Senhor é quem te dá vida. O Senhor é quem trabalha nos teus caminhos, te livra da maneira que Ele quer e faz com que a sua vontade seja perfeita em você. Eu estou falando para pessoas que pararam na frente desta televisão e Deus parou você para escutar essa mensagem, ou através desse computador, ou através desse sistema, eu não sei. Eu sei que Deus, Ele conclui com você neste dia que Ele é aquele que rege a tua história. Talvez você pense, às vezes as pessoas desta geração têm achado que Deus está muito distante e têm pensado que Deus o abandonou e tem muitas vezes interpretado situações do momento como se Deus estivesse fechando os olhos ou tapando os ouvidos para o seu clamor, para a sua situação. Mas Deus está dizendo: não, filho, eu controlo todas as coisas.
Eu sei o motivo disso, foi eu quem criei essa situação. Eu sei a saída, eu sei a forma que vou te tirar. Foi eu quem te coloquei para que o meu nome venha a ser glorificado. Adore a Deus neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele tem uma missão para você aqui na terra. Você não veio a este mundo em vão. Existe um propósito divino em cada passo que você dá. E todas as tempestades que Deus permitiu é porque Ele próprio quer acalmá-las e ser glorificado na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E aí, amados irmãos, o texto fala que Ciro, o ungido do Senhor, serviu para libertar o povo, para conduzi-los novamente à terra prometida, bancou todas as despesas necessárias para a construção e diz a palavra de Deus que ele, o próprio Ciro, se encarregou de construir o templo do Senhor. No versículo 9 desta mesma passagem de Isaías 45, Deus diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre tantos cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Aleluia. No versículo 17 desta palavra, diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Bendito seja Deus. Ainda no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, existe uma passagem também muito interessante que confirma tudo isso que a Bíblia está falando. 2 Crônicas, capítulo 36, é o livro que antecede o livro de Esdras. Diz assim, versículo 22, 36 e 22 de 2 Crônicas. Porém, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o povo, é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Amados irmãos, isso prova mais uma vez que Ciro absolveu a mensagem, que Ciro se converte ao Deus de Israel, que Ciro não teve vergonha de testemunhar, passou um pregão para todo o Império Persa, declarando que o Deus de Israel, o Senhor, o Deus dos céus, o deu todos os reinos da terra. Ele atribui a Deus todas as suas conquistas. Louvado seja Deus. O Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo governa. E quando Ele quer favorecer um de seus escolhidos, Ele trabalha no coração dos homens mais poderosos. Não havia ninguém acima de Ciro naquela época. Ele era o homem mais poderoso do mundo e Deus o converteu. E Deus mostrou que controla a sua vida muitos anos antes de ele nascer. Deus provou que todas as coisas estão no seu controle absoluto. Deus mostrou que Ciro era um homem escolhido por Deus para favorecer o seu povo. Nesta hora, eu quero fechar esta mensagem dizendo a você o seguinte: Deus vai criar situações para lhe abençoar. Deus, através desta palavra, está lhe dizendo que vai tocar no coração de alguém para favorecer você que crê em Deus. Deus, nesta hora, está lhe dizendo que vai mexer com a situação que você
não está conseguindo resolver, mas o Senhor, Ele está dizendo, não existe nada impossível aos meus olhos, eu sou o Senhor. E os homens da terra, os dos mais poderosos aos mais humildes, são simplesmente como cacos entre cacos na terra. Ele é o oleiro, Ele é o Senhor da tua vida e Ele está modelando você conforme a sua vontade. Creia nisso, descansa o teu coração. Permita que o Espírito Santo retire de você toda a ansiedade e faça com que esta palavra encontre boa terra na tua alma e que tu venhas mudar as tuas atitudes e com as tuas novas atitudes as pessoas que te veem, que estão ao teu redor, possam acreditar que verdadeiramente Deus é contigo, Deus é na tua vida e Deus está controlando todas as coisas. Louvado seja Deus! Eu quero nesta hora fazer uma oração por você, fazer uma oração pela tua família, para que a mão do Senhor, ela continue repousando e que haja paz no teu coração. Se possível, feche os seus olhos comigo e ore em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos agradecidos pela mensagem, Senhor, entendendo que assim como séculos atrás tu falaste através da boca de Isaías e chamaste Ciro pelo seu nome ainda antes que ele viesse a nascer, assim também, Senhor Jesus, cada um de nós, tu tem traçado um plano antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, certamente foi pega pelo teu Espírito para ouvir esta palavra. E eu te peço, aplica no seu Espírito, no seu coração, na sua alma, para que ela venha, meu Pai amado, produzir o seu fruto devido e o teu nome venha a ser exaltado. Eu te peço, traga paz, traga calma, traga alegria a este coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este foi mais um programa Reflexão Bíblica e espero que você venha a ser edificado através da programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, próxima à sua casa, onde o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, vai estar de braços abertos para receber, se não pessoalmente, mas através de seus representantes, através do ministério da igreja, através de um obreiro local. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre ti, sobre tua família, desde agora e para sempre. Amém.